No episódio anterior, Caim começou a caça às bruxas, passando a faca na Vieira Dune várias vezes. O rei Marcial começou sua luta com a Rainha do Verão e uma grande batalha está começando. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? O filósofo sangrento atualmente está aposentado e se tornou chefe ancião, mas ele era tão habilidoso que podia lutar pela supremacia com o rei Marcial e que em um determinado momento ficou no topo da torre. O filósofo sangrento diz que, como todos sabem que é ele, isso faz as coisas ficar ainda mais fácil de conversar. Se eles continuarem tentando atrapalhar o rei Marcial, todos irão morrer. Berrê começa a ficar bravinha e vira sua meio dragão falso, dizendo que essas palavras que ele disse servem para ele mesmo. Vai mostrar por que não devem subestimar a Dragão Vermelho. Os outros filhos da Rainha do Verão começam a se transformar em dragão. Agora eu quero saber que porra é essa, porque os meio dragão tá tudo se transformando e o prota nada. Que diabo é isso? A batalha vai ser os dragões tentando proteger sua mãe contra os membros da tribo de um chifre, dizendo que vão se divertir um pouco, já faz tempo. O filósofo vendo a Birré avançando, dizendo que ela parece querer uma luta corpo a corpo, dizendo que é um erro porque até mesmo o rei Marcial já evitou lhe enfrentar em alguns momentos. Birré começa a preparar seu soco, mas dá um golpe antes mesmo de chegar perto. O filósofo sangrento fica surpreso, dizendo que isso são os 100 punhos, se perguntando como uma jogadora do Dragão Vermelho pode usar uma técnica secreta do seu clã. O dragão cobra continua atacando, Birré dando outro golpe à distância. O filósofo sangrento só desviando de boa, dizendo que os ataques dela são até bons. Ela treinou duramente por muito tempo, depois de ter visto essa técnica pessoalmente. O rei Marcial que está no topo das artes marciais e a Rainha do Verão que está no topo do mundo mágico. A Rainha do Verão deve ter criado alguém assim para conter o rei Marcial. Fala que a Birré deve ser da tribo de um chifre, pergunta de quem ela é filha. E como ela não quer dizer, vai espancá-la para que ela consiga abrir a boca. Essa é uma ideia boa. Pensativo diz que consegue reconhecer a Rainha do Verão, por isso conseguiu resultados assustadores. Contudo, a qualidade é muito baixa. Se tentar conectar coisas limitadas, os limites delas serão claros. E não é diferente de uma ponte que está prestes a quebrar. Pelo menos o Caim deve saber disso. A combinação de artes marciais e magia pode parecer similar de certa forma, mas o caminho que aquele garoto está seguindo não é uma imitação dessas. Birré fica cagada de medo, faz uma barreira para se proteger. A Rainha do Verão só gritando. Ah! Birré fica só assustada vendo sua mãe voando ao contrário. Os membros da tribo de um chifre sem entender nada. Os figurantes da Dragão Vermelho também sem entender nada. A Rainha do Verão jogada no chão. O rei Marcial fica dando uma risadinha, dizendo que ela é pesada pra caralho. Os membros da Dragão Vermelho se tremendo de medo. Os membros da tribo de um chifre ficam rindo, dizendo que isso era o esperado do rei Marcial. A Rainha do Verão acorda do seu descanso e começa a usar seu poder, dizendo que vai matar todos. O rei Marcial fala que agora vão disputar para ver quem vai socar o rosto do todos por um. O mercador lá no meio com as perninhas bamba, dizendo que deve estar maluco. Quando o leilão foi estragado, ele queria se vingar a qualquer custo. Por isso gastou todas suas economias e contratou os melhores mercenários de classe S. Contratou várias pessoas poderosas. Todos os mestres se reuniam em um só lugar. Pensou que conseguiriam arrancar um braço da Rainha do Verão, dizendo que a Rainha do Verão é um monstro. O deus do arco só observando tudo. O rei Marcial em cima da Rainha do Verão pega a asa dela, começa a rasgar no meio com um sorriso na cara. Deus do arco sorrindo, dizendo que isso é incrível. Consegue sentir que o rei Marcial é forte, mas não pensou que ele seria tanto assim. Mas quanto mais forte a pessoa, mais deixa a arrogância subir na cabeça. E por causa dessa arrogância acha que ninguém atacaria pelas costas, sem saber o quão perigoso é esse sentimento. Começa a preparar sua flecha, dizendo que faz tempo que não se sente assim. Mas quando vai disparar a flecha dizendo adeus ao rei Marcial, sente alguma coisa diferente nos arredores. Fica procurando por todos os lados e vê o carinha em cima do morrinho. O Pro tá muito puto, dizendo que essa luta era sua. A Rainha do Verão causou uma grande ferida no seu irmão. Apenas envenená-la não vai ser o suficiente. Precisa pagar na mesma moeda. Começa a escutar uma voz na sua cabeça, dizendo que aquela maldita é sua presa. A natureza demoníaca só aparece em momentos como esses, mas não tem tempo para prestar atenção nesse desgraçado. Fica se perguntando se não dá para usar alguma de suas recompensas contra a Rainha do Verão. Diz que todos os itens que ganhou são incríveis, mas não dá para usar nenhum. Acaba tendo uma ideia e pega uma barra de ouro como recompensa.
O mercador chorando, dizendo que está falido. O Prota já aparece na frente dele. Os guardinhas ficam perguntando quem é você. O mercador já fica com medo, perguntando o que o acumulador está fazendo aqui. O Prota, usando a mesma voz de quando estava disfarçado, diz que faz um tempo, hein? O mercador diz que essa voz é a mesma daquele vagabundo que lhe enganou e vendeu uma escritura falsa. Fica bravo perguntando se ele veio aqui apenas para zombar de sua cara ou veio rir de um mercador falido. O Prota, olhando pro guardinha, diz que eles vão conversar depois, não é noturno, ou deveria chamá-lo de irmão. Manda o mercador não ficar nervoso, dizendo que veio aqui para fazer um acordo. O mercador fala que nunca faria um acordo com um maluco como esse. O Prota já puxa uma barra de ouro, que é mais pura do que qualquer outra barra de ouro. O mercador já fica nervoso, dizendo que isso não é um item que se dá para comprar, mas diz que isso não é o bastante. O Prota já puxa mais umas barras, perguntando se isso é o suficiente. O mercador já fica rindo, dizendo que ama o acumulador, e pergunta se ele não está procurando alguma coisa particular. O Prota fica pensativo e pede a lança matadora de dragões, com mais de 6 metros e pesando centenas de quilos. Ela foi criada para acabar com dragões há muito tempo. Prota começa a comprar vários materiais. O mercador pensativo fala que esse maldito comprou vários itens raros. Onde pretende usar tudo isso? E pergunta como Caim vai pagar pelos outros itens, além da matadora de dragões. Prota fala que vai pagá-lo. O mercador fica brilhando, se perguntando quanto vai ganhar dessa vez. Prota manda deixar na sua conta, fala que quer fiado. O mercador fica nervoso, dizendo que isso é a mesma coisa que um golpe. Shalom fica só observando a Rainha do Verão e começa a se lembrar de quando era seu servo. O Prota fica olhando aquilo, diz que agora é o mestre dele e vai ser a única vez que vai deixar essa passar. Shalom fica de joelho, dizendo que mostrou um lado terrível para o seu mestre. Prota começa a usar sua mana, dizendo que agora vão começar, e usa todas as suas bênçãos. Domínio de dragão, marca de deusa, usa todas as almas que tem no seu poder mágico. Bull começa a se preparar, dizendo que vai começar também. Braham fica surpreso, falando que não acredita que o corpo de Caim aguentou todos esses aumentos de poder. Uma mensagem aparece dizendo que Caim chegou no limite, e caso continue, os danos serão irreversíveis. Mas aí vem a sua habilidade de regeneração, curando tudo, fazendo ele aguentar e superar o seu limite. Prota puxa a espada matadora de dragões, que era para ter 6 metros, dizendo que primeiro vai se livrar daqueles figurantes ali. O dragão cobra tentando tacar fogo em geral. Os membros da tribo de um chifre tudo cagado de medo. O dragão cobra preparando sua bola de fogo, mas em cima dele apenas uma estrela brilhando. Toma um golpe no meio dos peitos e fica sem entender nada, e acaba virando churrasquinho. O dragão cobra acaba morrendo porque virou churrasco. O irmão dele fica com raiva, dizendo que vai matar esse arrogante. O Prota invoca seus soldados e manda todos começarem a atacar. O Prota fica só observando a porradaria. Até o Nemesis apareceu para dar uma mordida. Shalom fala que o resto do pessoal saiu correndo. O Prota manda não seguir eles. Agora vão atrás da Rainha do Verão. O dragão, que tomou uma mordida, diz que agradece o Tom por ter sido salvo, já que ele também era uma das pessoas que estavam zoando com a cara dele. Tom diz que ele não precisa agradecer, já que são irmão, mas a mãe deles irá morrer hoje, e não tem como ela vencer depois de ter suas asas rasgadas pelo Rei Marcial. Agora os dragões serão extintos, sobrando somente eles, os subdragões. Começa a rir, dizendo que eles vão renascer como uma nova espécie dracônica. E para isso precisa de muito sangue. O dragão que tinha ficado vivo morre nessa hora. O coração da Rainha do Verão fica cada vez pior. Ela começa a gritar igual maluco. O Rei Marcial fala que ela enlouqueceu, mas não gosta disso. Começa a preparar um soco e acerta em cheio, dizendo que isso é frustrante. A única oponente capaz de bater de frente com ele, além do todos por um, morreria dessa forma. E ainda por cima em um estado tão enfraquecido. Não gosta nada disso. Começa a preparar seu golpe supremo. A Rainha do Verão, fechando os olhos, começa a lembrar do Jeong dizendo que ela vai ficar sozinha, sofrendo na solidão até o fim, e começa a gritar o nome do Asas Celestiais. O Rei Marcial fica surpreso, dizendo que a pessoa que ela está vendo antes da morte é aquele garoto. Continua preparando seu golpe, dizendo adeus. Quando o seu golpe vai acertar em cheio, Prota já fala que vai ter que pegá-lo. Começa a disparar vários golpes, usa sua onda de fogo, fazendo churrasquinho de Rainha do Verão. Antes de morrer, a Rainha do Verão continua falando o nome do Asas Celestiais. A tribo de um chifre fica sem acreditar. O clã Dragão Vermelho fica sem acreditar. Todos vendo o corpo de um dragão que usa fogo sendo morto por fogo. O último dragão, a mestre que regeu a torre de forma lendária por milhares de anos. O fato dessa mulher ter fechado os olhos era algo que ninguém conseguia acreditar. Eles não queriam acreditar. O Rei Marcial fica apenas observando a cena,
Birre fica chorando porque a mãe dela morreu e onde já se viu. Seu chifre escondido começa a aparecer. Fica com raivinha dizendo que tudo que era dela foi tirado. Agora vai matá-lo. Rei Marcial fica surpreso falando que ela é membro da tribo de um chifre. Atrás dele começam a aparecer vários círculos mágicos. E deles começam a sair muitos soldados da Terra de Sangue. Rei Marcial fica surpreso por um momento. E já fica puto perguntando o que esses desgraçados estão fazendo aqui. O Imperador da Gula vai dizendo que esperava por um banquete. Dizendo que faz tempo que não vê seu querido amigão, o comandante da Terra de Sangue. O Imperador da Gula tinha uma obsessão de saborear tudo. Um lunático que não pensaria duas vezes em massacrar milhares de pessoas por sua ganância. No passado ele tentou comer carne da tribo de um chifre. O Rei Marcial invadiu sozinho o castelo dele e causou tanto dano que deixou à beira da destruição. O Imperador da Gula pensativo diz que ainda se lembra bem como foi machucado naquela vez, mas com a Rainha do Verão morta e um todos por um em silêncio, o único ser absoluto nessa torre seria o Rei Marcial. E não é uma boa ideia enfrentá-lo sem motivos. O Rei Marcial pergunta se ele veio aqui para tentar se vingar daquela vez. O Imperador da Gula diz que veio aqui apenas para ajudar um querido amigo. Vê-o caindo em cima do morro. Diz que ele chegou bem na hora. O Rei Marcial deve se sentir muito bem por ter um discípulo incrível como ele. Diz que não vai estragar o clima. Começa a tocar uma música e fica magro do nada, mandando todo mundo comer o quanto quiserem. Comida? Eu não vi nenhuma. Birre ainda vai dar uma olhadinha para trás e vê o Imperador da Gula com uma cara maligna, dizendo que finalmente vai poder saborear uma espécie dracônica. Os soldados da Terra de Sangue começam a avançar. Birre fica bravinha, dizendo que quer se vingar pelo rancor de sua mãe, mas agora precisa cuidar dos seus irmãos e dos subordinados que ela deixou para trás. Todos começam a recuar. O Prota fica olhando suas recompensas, suga a alma da Rainha do Verão com o bracelete, que fica bravinha perguntando quem ele pensa que é para fazer isso com ela. Prota tira sua máscara perguntando se isso responde à pergunta dela. A Rainha do Verão fica surpresa dizendo que isso é impossível. Os segurantes ficam cagados de medo. O Rei Marcial, vindo na força do ódio, começa a preparar um soco que passa atrás do Caim destruindo tudo. Essa cena aqui é a mesma do One Punch Man, mas termina com o Caim levando um cascudo. Rei Marcial fica bravo perguntando se ele não vai dizer nada ou deveria dar uma surra nele como fez com a Rainha do Verão para ver se ele cria algum juízo. O Prota vai dizer que queria diminuir o fardo do seu mestre, mas acaba apanhando de novo. O Rei Marcial pergunta se isso foi parte da sua vingança, manda ele limpar todos os rastros direitos e voltar depois. Grita para todos se reorganizarem para irem atrás daquele maldito do Deus do Arco. O Prota fica pensativo, fica se perguntando se o seu mestre percebeu o motivo pela qual ele matou a Rainha do Verão. Rei Marcial vai conversando com todos no local, mas quando chega perto do Noturno, ficam se encarando por um tempinho e ele passa direto sem dizer nada. Prota fala que o Noturno já foi discípulo, mas ainda assim seu mestre não disse nada, por isso ele é chamado de discípulo abandonado. O local tá todo destruído. Hedora já se aproxima, dizendo que na cabeça do Caim tem um galo enorme. O Prota só agora foi perceber a derrota de Alporges e a morte da Rainha do Verão. Foi assim que a batalha, que durou alguns dias, terminou. Braham fica com um sorrisinho na cara, dizendo que esse lugar é incrível. Prota pergunta se ele achou alguma coisa boa nesse lugar. Braham diz que achou alguns livros sobre linhagem. Além de livros mágicos, esse lugar é cheio de todos os tipos de conhecimento. Esse lugar pode ser o armazém de conhecimento que a espécie dracônica estava tentando proteger até o fim. Prota fica com um sorrisinho na cara, dizendo que ele está muito animado. Depois de encerrar a missão, a torre lhe deu como recompensa o Intrinian. É esse lugar que eles estão agora. Além disso, uma sala cheia de tesouros, um armazém com armas e artefatos preciosos, e uma biblioteca cheia de grimórios que a Rainha do Verão coletou e escreveu ela mesma. E outra recompensa foi o espaço externo, o mundo eterno da noite, o lugar que se transformou completamente em uma terra arrasada por causa da guerra. Agora ele precisa reconstruí-lo para poder usá-lo. Sendo assim, só uma forma de usá-lo pode transformá-lo em uma casa de clã. Até agora ele esteve sobrevivendo sozinho, mas agora está ficando na linha de frente. Precisa de pessoas para ajudar. Começa a lembrar que seu irmão também tinha um clã, hein? Tinha um clã, tomou uma facada. 5, na verdade, sim. Perto da tribo de um chifre, Prota pede para o mercador entrar em contato com Pela Tábula. É uma reunião que reúne só os mais ricos grupos de mercadores. Fica se perguntando como esse desgraçado do Caim pode saber disso. Fala que eles são considerados superiores até mesmo entre os mercadores misteriosos. Prota puxa várias barras de ouro, perguntando se isso vai ser o suficiente. O mercador já
começa a dizer que ama o cliente. Prota vai chegando na vila da tribo de um chifre, dizendo que ela está bem quieta. Todos partiram para buscar o deus do arco. Fica se perguntando quem ele é para estar brincando com a tribo de um chifre. O fato dele ser habilidoso bastante para enfrentar o rei Maciel significa que ele está pelo menos no nível dos 9 reis, mas não importa o quanto ele tente fugir, o rei Maciel vai pegá-lo, então não precisa se preocupar com isso. E acabou, é isso aí.